Há mais de uma década atrás eu já percebia que tinha algo estranho com as redes sociais. E aí eu me lembro que, por milhares de fatores, né, eu decidi sair. Então faz mais de uma década que eu não tenho perfil em rede social, eu não tenho esse costume de entrar em redes sociais para interagir ou qualquer outra coisa. Então isso não faz parte da minha vida de nenhuma maneira, né? Mas eu vejo que de 99% das pessoas isso é algo comum, corriqueiro, né? E eu me lembro que na época eu falei pra todo mundo, me perguntava por que tu apagou tuas redes sociais? Eu dizia, tem algo errado, achava o propósito dela estranho, tu ia ali te desnudava pra tudo e pra todos, mostrando o que tu era, o que tu tinha, o que tu pensava, como tu agia, aonde tu tava, e o retorno era praticamente inexistente. E eu me lembro que uma dessas pessoas disse pra mim: se tu não tá na rede social, tu não existe. E eu me lembro que lá atrás eu concordei. E passado mais de uma década, eu continuo concordando, né? Quem não existe, quem não tem rede social, não existe, né? E no final eu penso, hoje em dia, que coisa boa. Não existir dentro desse mundo virtual, especificamente das redes sociais, é uma coisa maravilhosa. Vai te poupar muita dor de cabeça, vai te poupar muita inveja, vai te livrar de muitas situações onde, por exemplo, a pessoa ali na rede social ostentando se torna um algo fácil, né? Não só de pessoas que querem aplicar um golpe, mas de oportunistas. Ah, vou me aproximar de fulano, de Beltrano, porque é filho do dono da empresa, porque tem muito dinheiro, ou por qualquer outra razão, a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas, né? Então, há muito tempo eu já venho vendo com muita clareza, porque como eu não faço parte disso, como eu falei, há mais de uma década, eu não passei por muito, e na verdade nem passo, por muito do que as pessoas passam, né? O desgaste, a frustração, essa coisa do acompanhar, mas na verdade tem raiva, quer que a pessoa fique mal, não entende como é que a pessoa conquistou isso e aquilo. A gente vê muito isso aí, por exemplo, no mundo dos artistas, né? O cara tá comprando mansão de milhões, a mulher tá comprando carro e o cara não faz nada, a mulher não faz nada, e tu não entende, e aí tu te vê ali te matando, trabalhando, tu não consegue adquirir nada, tu vive preso numa situação de miséria, de dificuldade, de escassez. Então, é muito, eu acho muito sofrido, né, esse, essa questão específica, né, das redes sociais. E acontece uma coisa interessante. eh, Aqui, onde eu moro, a maioria dos supermercados, eles usam somente as redes sociais, né, para divulgar as promoções. E o site dos locais não atualizam com a frequência que eles atualizam as redes sociais. Então, o que acontece? Eventualmente, se eu quero ver alguma promoção, eu preciso entrar na rede social. A maioria deles é aberto, né? Então, tu consegue só através ali do navegador botar o nome da rede, botar Facebook, botar o nome da rede, botar Instagram, que tu consegue ter acesso e alguns outros estabelecimentos não conseguem e tu acaba tendo que ter um perfil. Então, há muitos anos atrás, para poder acompanhar essas promoções, eu fiz um perfil que eu só entro especificamente para isso. Né? Eu entro ali, vejo a promoção e saio. Não tem foto, não tem amigos, não tem feed, não tem nada, né? Só que é muito interessante ver o quão eh, o quanto essas redes sociais são campos de batalha. Então, por exemplo, eu entro ali para ver, eu quero ver o preço da batata. Cara, na publicação tem um monte de gente comentando e as coisas mais absurdas. Esses desgraçados aumentam o preço da batata enquanto a gente passa fome. Tem gente botando, que horror, esse preço nunca baixa. E se baixar, mesmo assim é alto. Então as pessoas vão. Nunca existe uma satisfação, né? E não tô nem dizendo que isso é ruim. Se tu te satisfaz, a coisa não melhora, né? Mas o interessante é a propensão que as pessoas estão nessas redes sociais de criar guerras por absolutamente tudo. E claro, eu nem tô falando aqui de política,
Eu nem tô falando aqui de religião, não tô falando aqui de futebol, eu não tô falando de nenhum tema polêmico. Eu tô falando aqui simplesmente de tu entrar na rede social do supermercado para ver a promoção da semana. E isso é algo para as pessoas que têm rede social e que há muito tempo já convivem com isso, é algo natural. Mas agora, para quem não é, eu juro, eu não consigo entender. E é por isso que eu afirmo, né? As redes sociais estão te envenenando aos poucos. Porque muitas vezes tu vai ter um comportamento extremamente agressivo e tóxico por algo banal. Ah, o preço da batata tá caro, peraí que eu vou olhar em outro estabelecimento. Ah, essa semana em todos os lugares a batata tá cara, eu não vou comprar essa semana. Só que tudo isso toma proporções e eu realmente acredito que a vida de pessoas que vivem não só dentro das redes sociais, mas que dependem delas, é um desgaste eterno, né? Essas pessoas devem viver com os nervos à flor da pele, porque é muito complicado. Aí vai ter gente dizer assim: ah, eu queria me livrar da rede social, mas eu uso como ferramenta de trabalho. Perfeito. Se tu usa como ferramenta de trabalho, a tua sobrevivência depende disso, eu acho que não tem problema nenhum. Eu só tomaria alguns cuidados, né? Deixaria o perfil extremamente restrito, profissional, não, não, não usaria ele para expressar opiniões, para ter para mostrar coisas da rotina, o que tu conquistou, a tua família, sabe? Deixaria um perfil bem limpo e usaria o mínimo. Ah, eu preciso porque ele é um portfólio do meu trabalho. Ah, então deixa o portfólio trabalhar por ti ali, arruma ele direitinho e deixa, mas não fica alimentando. Aí tu pode dizer, ah, mas eu preciso fazer propaganda. É, talvez valesse a pena cogitar pagar um tráfego pago, né? Ah, um AdSense que as redes sociais oferecem, tu paga ali, sei lá, R$ 200 por mês, e, né, por semana, por mês, e vai divulgando o teu trabalho, porque se tu depender muito disso, tu vai acabar tendo que interagir com essas coisas. E eu vejo, sim, eu vejo com tranquilidade, porque como eu vejo de longe há mais de uma década, eu não consigo entender, só que quem está dentro ali acha normal. É como eu falei, as pessoas, elas estão se envenenando aos poucos, elas estão literalmente adoecendo e depois elas não sabem. Ah, minha pressão tá alta, meu açúcar tá nas alturas, eu me sinto tonta, eu tô depressivo, eu tomei o ansiolítico. Cara, se tu não percebe que aquilo ali se tornou um grande ringue, ou tu tá ostentando, ou tu tá brigando, é muito difícil, vai ser muito complicado, porque tu não tá percebendo que a todo momento ali, cada vez que tu pega o telefone ou o computador e abre a rede social, é como se estivesse tomando uma colher de veneno, né? E o que que tu acha que isso vai fazer por ti a longo prazo? Eu não acho que vai ser algo bom, né? Eu acho que, pelo contrário, tu vai ficar cada vez mais fraco, fragilizado, desgastado. Tu vai, ah, mas é que eu conheço pessoas pela rede social. Sim, né? Realmente, que nem eu falei esses dias sobre o celular. É uma ferramenta maravilhosa. Como ferramenta. Não agora como se a tua vida dependesse disso. Ah, eu tenho que olhar aqui se alguém mandou um recado, quero ver quantas pessoas curtiram. Isso vai aos poucos te enfraquecendo. E aí sabe o que vai acontecer? Tu vai despender tanto tempo nessa questão das redes sociais que depois, quando chegar na vida prática, na tua vida real, tu não vai ter força. Tu já vai estar tão desgastado, tão frustrado, tão cansado, que tu não vai ter aquele ponto de vista claro e objetivo de, ó, preciso ir ali resolver. Tu vai ficar nesse emaranhado de sentimento, de pensamento, né? E uma das coisas mais complicadas e que é fácil notar é a questão dos relacionamentos dentro das redes sociais, né? As pessoas, elas projetaram as redes sociais hoje em dia no sentido de eh, vender aquela imagem, que uma das grandes ferramentas é mostrar um relacionamento ali perfeito. Isso vai causar inveja, vai causar um desespero, a pessoa não vai olhar, vai consumir aquela rede social e vai dizer, ah, eu queria ter o relacionamento que fulano tem, eu queria estar casado, eu queria estar namorando. E eu vejo que isso não tem como isso dar certo. Né? As coisas já vêm piorando nesse campo e eu acredito que vão continuar piorando. Né?
Então tu vê muita gente que vive em função das redes sociais. Então, por exemplo, o cara, eu queria muito ter uma namorada. Ele segue 1000 perfis, ele vive o tempo todo olhando, a fulaninha foi na praia, a Beltraninha foi no shopping, eu tô aqui em casa comendo arroz e feijão e elas estão lá na pizzaria, elas viajaram para Roma. E o cara vai ficando cada vez mais massacrado, cada vez mais diminuído na vida prática e real dele. Ele não vai ter força nenhuma. As mulheres ficam idealizando, o príncipe encantado, olha só, se eu tivesse um homem desse, eu ia ser feliz, que a gente ia viajar pelo mundo, etc, etc. E no final, isso não é real. Esses dias atrás, eu particularmente não sou um cara que gosta de viagem, né? Isso nunca me chamou a atenção. Tem outras coisas na vida que me interessam mais. Mas um cara que criou um canal conhecido no YouTube, acho que foi, ele estava dizendo, milhões de seguidores, estava dizendo que, e o canal dele era de viagem, ele estava dizendo que ele perdeu o interesse nisso, né? Que durante muitos anos da vida dele aquilo fez sentido, ele tinha prazer, ele fazia aquelas viagens por interesse, só que depois ele foi perdendo. Aí tem várias questões, ele pode ter amadurecido, pode ter questões que ele não contou no vídeo, mas o interessante que eu achei foi que ele falou, né? Ele disse que nas últimas viagens, antes de desistir, que não tinha mais interesse em viajar, ele ficava pensando, né? Uma viagem de 7 dias, chegava no terceiro dia e pensava, eu tô louco pra ir embora pra minha casa. Eu tô louco pra poder voltar, eu não tava afim mais de viajar. E o interessante é que as pessoas, podem olhar os comentários ali das viagens, das coisas, eram as pessoas idealizando, o meu sonho é viajar, o meu sonho é viver assim, eu quero ser mochileiro. E na verdade o cara que estava vivendo isso já não estava mais interessado nisso, né? Ele falou que levou mais ou menos 2 anos para conseguir decidir definitivamente que não queria mais viajar. Só que enquanto isso ele, por uma questão de trabalho, ele viajava. E aí tu vê o caminhão de gente invejando o cara com uma coisa que ele já nem tinha mais prazer. E esse é o grande problema, né? Esse é o grande veneno das redes sociais. As pessoas estão ali fazendo um teatro por uma razão ou por outra, né? Seja porque depende daquilo para sobreviver, ou seja porque querem realmente cultivar essa inveja nos outros para fazer as pessoas tomarem decisões precipitadas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que, o que eu recomendaria é diminuir cada vez mais o uso para que depois tu não dependesse disso. E se tu depender para trabalho, deixar a coisa extremamente restrita e profissional. E parar de, eu tô aqui com um tempinho, deixa eu olhar aqui o feed. Deixa eu ver onde é que fulano tá. Cara, isso vai te arrebentar, vai te empurrar em sentimentos ruins, tu vai te sentir um nada, porque tu vai ver esse pessoal investindo na vida deles para aparentar uma coisa que não são. E aí, o que vai acontecer? Aos poucos, tu vai definhar em todos os sentidos, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, individualmente, tu vai perder aquela tua noção de o que é importante, o que não é, e tu vai ficar sempre te espelhando, né, no que os outros estão fazendo. O outro viajou, então é bom. O outro comprou tal coisa, então é bom. Então acho que a gente precisa aos poucos ir se desprendendo disso, porque no final quem vai acabar envenenado vai ser tu e ninguém se importa, né? Então eu sou o Fallout Black Pill e essa é a mensagem de hoje.